Agora sim, gravando aprofundamento sobre fotossíntese. Chuchu, vamos lá. Partindo então do princípio que você já domina etapa fotoquímica e etapa química enzimática da fotossíntese, que o pessoal costuma chamar de etapa de claro e etapa de escuro, agora nós vamos então para um aprofundamento. Certo, Chuchu? Lembrando que essa aqui é a fotossíntese clássica, aquela feita notadamente por plantas e algas, mas também não se esqueça das cianobactérias. Sim, apesar das cianobactérias serem procariontes, não tem cloroplasto, mas sim, elas têm pigmentos para assimilar luz para a fotossíntese. Elas são as cianobactérias, aliás, todas autótrofas fotossintetizantes. Tá bom, Chuchu? Bom, a seguir, Chuchu, você deve se lembrar que os seres eucariontes citados agora, plantas e algas, elas sim apresentam cloroplastos onde fica o pigmento para assimilar luz para a realização deste fenômeno que é a fotossíntese. Lembrando que lá ocorre a etapa de claro e a etapa de escuro, tá? Vamos evitar esses termos, cara, tem caído em desuso, a gente tende a chamar de etapa fotoquímica e etapa química, respectivamente, como está aí na tela para você, Chuchu. Lembrando que ocorre em locais diferentes dentro do cloroplasto, né? A etapa fotoquímica, a primeira etapa, ela ocorre nos tilacoides, pois é lá que tem clorofila, né? É lá onde há clorofila para absorver luz, justamente para começar o processo. Já a etapa química, ela usa energia principalmente do ATP, de substâncias químicas, né, que foram produzidas na etapa 1, e ocorre onde não há pigmento, não há clorofila, ou seja, no estroma. Bem, Chuchu, até aqui você já está dominando, tenho certeza disso. Agora, o que é novidade com um pequeno aprofundamento? Vem agora. Partiu, Chuchu. Seguinte, o principal, mas não apenas, cuidado. Mas o principal, de fato, pigmento que absorve luz para a fotossíntese é a clorofila, é o pigmento verde mesmo, que tem magnésio, Mg, você vê aqui ó, a estrutura química gigante dela, olha que linda, Chuchu, quem gosta de química aqui, ó, né? E você vê o magnésio importante na estrutura aqui central, tá vendo o Mg? Lá da clorofila, esse pigmento verde. Porém, Chuchu, há outros pigmentos, você vai ver comigo, pigmentos acessórios, né? Pigmentos outros alaranjados, até azulados, avermelhados, amarelados, enfim, que também podem fazer absorção, mas de longe o principal é a clorofila, né, Chuchu? Simbora então? Há vários tipos de clorofila, viu? Aqui, por exemplo, eu coloquei os dois principais que a gente tem que levar para as provas, clorofila A e clorofila B. Clorofila, Chuchu, mas muda um pouquinho a química, a gente já muda o nome da clorofila, mas elas todas, importante saber, levam Mg na sua composição química. Home office, desculpa o barulho, Chuchu. Então, a gente está colocando aqui para você, ó, a clorofila A e a clorofila B, elas são as mais importantes, até porque são elas que estão ali nas plantas e nas algas, que a gente ouve falar e estuda tanto, né, como seres autótrofos. Bem, você está vendo aqui um anel complexo, né, de átomos aqui com magnésio central, onde essa cauda aqui, que interessante, hidrofóbica, dá uma olhada, ela foge da água, por isso que ela fica aqui, ó, lá na membraninha do tilacoide, para o lado de dentro e não em contato com água, dentro da bicamada lipídica ali. Olha que interessante. É por isso que você vê, muitas vezes, a clorofila desenhada dessa maneira aqui que eu estou circulando. Ó, um esquema de molécula de clorofila, justamente para simplificar essa estrutura química aqui que você está vendo em detalhes, dessa maneira. Tá vendo aqui? E aqui, ó, na membraninha do tilacoide, onde ela fica, você sabe, os tilacoides lá do cloroplasto, ela fica concentrada junto com outras clorofilas aqui, formando alguns sistemas aqui que a gente, repletos de clorofila, que a gente vai estudar bastante hoje. Tá vendo só, Chuchu? Aqui apontadas as clorofilas? Tá legal, Chuchu. Então, simbora? Então, vamos lá. A especialidade dela, claro, é absorver energia luminosa. Volta para cá. Opa, e vamos adiante. Mais um. Bem, o interessante, Chu, é que é o seguinte, como qualquer pigmento, você estuda física, você sabe bem, ela vai absorver
uma porçãozinha, alguns comprimentos de onda ali, né, da luz branca, mas vai refletir então, se ela é verde, claro, o comprimento de onda verde, por isso ela é verde. Lembrando dessa parte básica aí da física, Chuchu, você tem um gráfico aqui do lado, o espectro da absorção de luz pela clorofila. Então, tanto a clorofila A quanto a clorofila B, elas têm essa especialidade de absorver mais o comprimento de onda próximo ao azul e próximo ao vermelho. E nada de verde. Verde, ela reflete. Ou seja, quando você começa a olhar com mais calma e associar isso com as propriedades da luz, você percebe o quê? Bom, vamos fazer uma breve revisãozinha aqui das propriedades da luz. Luz, radiação eletromagnética que se propaga em ondas, ok? A luz transporta pacotes, entre aspas, de energia denominados fótons. Então, a gente vai usar esse termo fótons na biologia também. A luz visível corresponde a uma pequena parte do espectro eletromagnético, que vai de 400 a 700 nanômetros. Também usaremos isso em alguns exercícios. A partir daí, Chuchu, simbora para o gráfico. O que eu acabei de te mostrar. As clorofilas, tanto clorofila A quanto clorofila B, que são as principais clorofilas que a gente estuda, Chuchu, que estão aí em plantas e em muitas algas, como eu disse, ela, olha o pico de absorção, absorvem mais comprimentos de onda próximos ao azul, violeta, né, e vermelho. E aqui embaixo, ó, nada de verde. E aí o que acontece se você dá só luz verde para ela? Ó, ela vai definhar e vai morrer. Se predomina a clorofila, o pigmento verde, né, nesta plantinha, cara, ela vai refletir esse verde, ela não vai absorver, não vai ter energia o suficiente para fazer seu próprio alimento, suas moléculas orgânicas, tá, Chuchu? Porque elas, justamente, ó, como são pigmentos verdes, absorvem luz azul e vermelha preferencialmente. Bom, aí você vem e me diz, tá, mas e os tais pigmentos acessórios? Ah, os auxiliares, assim também chamados? Boa pergunta. Nós temos vários, alguns mais famosos. Por exemplo, acho que você já ouviu falar no beta-caroteno, né? A gente estuda também nas aulas aí do começo do ano, nas aulas de citologia, este pigmento aí alaranjado. Então, ele está presente aqui nos autótrofos, exceto nas cianobactérias, assim como, olha que bonitinho, ficoeritrina, também presente em algas, mas aí também em cianobactérias, como pigmento auxiliar, ficocianina azul, xantofila amarelo, enfim, nós temos, sim, dependendo do ser autótrofo que você está analisando, outros pigmentos que absorvem, então, olha só qual é o intuito aqui, Chuchu. Qual é a paradinha que você tem que levar para a prova? O intuito aqui é você perceber que esses outros pigmentos, os acessórios, cara, eles absorvem, então, luz de outros comprimentos de onda que a clorofila não absorve. Então, aqui nesse gráfico mesmo, olha que interessante, você tem sim a clorofila A nele, a absorção dela próximo, como você viu, ao vermelho, mais no vermelho e no azul, mas tem aqui também, olha que interessante, carotenoides. E já o carotenoide, ele absorve um pouco do verde sim, coisa que ela nada. Então, compensando aí, absorvendo comprimentos de onda que ela, a clorofila, não absorve. Certo, Chuchu? Simbora, então? Aí, de novo, é o que a gente acabou de ver, só que um pouquinho mais claro, eu ampliei aqui e coloquei, né, um print em português para você. Olha lá o carotenoide no gráfico, absorvendo ali comprimento de onda próximo ao verde, coisa que a clorofila tem dificuldade de fazer, por exemplo. Tá bom, Chuchu? Simbora? Bom, na aula passada você viu que a etapa 1 da fotossíntese, ou seja, a etapa fotoquímica, ela forma ATP e NADPH. Eu coloquei aqui em cima para você, ó, durante a fotofosforilação, gera-se energia guardada em ATP, certo, Chuchu? Produzindo também moléculas NADPH. Lembrando que esse é o fenômeno da fotofosforilação que ocorre depois da fotólise da água. Olha que interessante. Então, a etapa química, se você está lembrando bem, ela começa quando a luz absorvida pela clorofila promove a fotólise da água, ok? E depois começa o fenômeno da fotofosforilação, que vai gerar o ATP e NADPH, como a gente vai revisar agora.
certo? O que você não sabe, porém, Chuchu, e ficou para hoje, é que há dois tipos de fotofosforilação. Dá uma olhada. Aqui a gente chama de cíclica e a acíclica. Eu só citei isso de propósito na aula passada porque ia ficar para o aprofundamento de hoje. Como assim dois tipos de fotofosforilação? Que até agora eu sei que ela gera ATP, energia principalmente, né? A principal função dela, que vai entrar na próxima etapa. Mas como assim tem fotofosforilação cíclica e acíclica? Então dá uma olhada. Para você entender isso, você tem que perceber que lá nos nossos cloroplastos, nos nossos não, né? Nos nossos do planeta, mas pelo amor de Deus, dos seres autótrofos, lá nos cloroplastos dos seres autótrofos, nós temos os chamados fotossistemas, que nada mais são do que aglomerados, conjuntos de clorofilas na membrana dos tilacoides, como você está vendo aqui. Lembrando que a membraninha lipoproteica, né, ó, dupla camada de lipídios, ó, te lembra muito a membrana plasmática da célula. Claro, é uma organela o quê? Membranosa, não é isso? Então, os fotossistemas que eu vou citar a partir de agora, olha só que bonitinho, são esses conjuntos aí de enzimas e muitas clorofilas que estão ali na membrana dos tilacoides. Notadamente aqui, Chuchu, clorofila A, tá bom? Então, simbora conhecer melhor? Há dois tipos de fotossistemas. Esses aglomerados aí se caracterizam de clorofilas, aglomerados de clorofilas, se caracterizam aí de duas maneiras diferentes. Há dois tipos de fotossistemas ou de centros de clorofilas, se você preferir. A gente vai chamar então de fotossistema 1 e de fotossistema 2. Lembre-se que isso tudo está ocorrendo lá na etapa fotoquímica, a primeira etapa da fotossíntese. Bom, então simbora. Eu sei que tem bastante coisa aqui nesse esquema, mas eu vou passo a passo mostrando com calma. Presta atenção que a nossa aula praticamente começou só agora com aprofundamento, tá? Então veja, essa aqui na tela é a chamada fotofosforilação acíclica, porque eu te disse, tem também a cíclica. Mas dá uma olhada nessa que é a acíclica. Então veja, no fotossistema 2, que a gente está circulando aqui, nesse aglomeradinho de clorofilas que estão lá na membrana do tilacoide, que a gente está chamando de fotossistema 2, tá vendo só, Chuchu? A luz é absorvida, sim, e os elétrons são excitados nesse momento. Claro, da própria clorofila. Como ela absorveu luz e os elétrons ficaram excitados, alguns deles vão sair da clorofila. Nem que eles saem, dá uma olhada aqui, por exemplo, dois elétrons subindo na flechinha, querendo demonstrar isso, que eles se afastam da clorofila. Eles são captados por receptores de elétrons, ali da membrana do tilacoide, representados aqui por essas bolinhas azuisinhas, tá vendo só? E aí, claro que estão envolvidas várias proteínas de membrana ali, dentre elas as mais famosas são os citocromos. E aí o que acontece? Presta atenção. Conforme esses elétrons são afastados da clorofila, porque ficaram excitados, Chuchu, eles vão, ao longo do tempo, perdendo energia. No que eles vão perdendo energia, Chuchu, eles vão passando de citocromo em citocromo, e essa energia é armazenada aí em ATP. E você sabe que o ATP vai ser importante para a próxima etapa, que é a etapa química, certo? Eu coloquei aqui para vocês, olha. Os elétrons perdem energia, utilizada agora essa energia, Chuchu, para bombear prótons H+, para dentro do tilacoide. Isso é muito parecido com o que você viu na aula de respiração durante a cadeia respiratória. Aliás, lá tinha fosforilação. É que aqui é a fotofosforilação. Lá era a fosforilação oxidativa, onde acontecia algo muito parecido. Então aqui nós teremos também, só que não na mitocôndria, obviamente no cloroplasto, aquela enzima chamada de ATP sintase, que sim vai gerar energia conforme ela vai girando, bombeando esses hidrogênios para a parte interna lá do tilacoide. Tá entendendo, Chuchu? E aí agora nós temos o que? Energia guardada em ATP. Só que repare que ao passar por essas proteínas de membrana, os elétrons acabam indo para onde? Para o fotossistema denominado como fotossistema 1, outro conjunto aqui de clorofilas. Ô, Érica, oi. Peraí. Esses elétrons que escaparam das clorofilas do fotossistema 2 não vão voltar para elas?
Não, por isso que eu chamo de acíclica. Vão para outro tipo de clorofila, de um outro fotossistema, chamado de fotossistema 1. Por isso, acíclica, não retorna para a mesma clorofila. Tá entendendo, Chuchu? E aí, mesma coisa, no fotossistema 1, Chuchu, a luz absorvida excita elétrons de clorofilas que estão nesse fotossistema. Eles também escapam, só que agora, para onde eles vão? Também para receptores de elétrons, só que finalmente fazendo parte do NADPH. Conseguiu ver, Chuchu? Então a gente diz que o fotossistema 1 é aquele fotossistema que faz redução do NADP. Enquanto que o fotossistema 2, o primeiro que você viu aqui, ele possibilita a síntese de ATP, como você viu. Ah, uma coisa legal que está mostrando aqui que ocorre também no fotossistema 2, Chuchu, é a fotólise da água, né? Claro. E outra coisa muito legal que esse slide está mostrando, Chuchu, eu procurei muito qual seria o mais completo aqui para você. E esse está muito legal, porque você vê que os elétrons que saem das clorofilas do fotossistema 2, ó, e que depois vão cair lá no fotossistema 1, você está vendo só, Chuchu? Eles são recolocados por quem? Elétrons que vêm da fotólise da água, que está piscando ali. Perfeito. Tudo bem? Vamos revisar o que interessa, então? Porque parece que tem muita informação, e até tem mesmo, mas parece que é impossível. Não, não é impossível não, Chuchu, de entender. Bora fazer uma revisãozinha disso daqui. A gente tem que saber que há dois conjuntos de clorofilas, conhecido como fotossistema 2 e fotossistema 1. Aqui você vê no fotossistema 2, Chuchu, uma clorofila central que se chama P680, que é o máximo de comprimento de onda que ela consegue absorver. Aqui no fotossistema 1, você vê central aqui uma clorofila chamada de P700, que é o máximo de comprimento de onda que ela consegue absorver também. Tá vendo só? Então não vai estranhar isso aqui. Mas o que interessa é que com as clorofilas do fotossistema 2 absorvendo luz, seus elétrons são excitados e escapam e não voltam para elas, vão para um outro conjuntinho de clorofilas, né? Fazendo parte do fotossistema 1, tá bom, Chuchu? Por isso que a fosforilação é acíclica aqui. Outra coisa que você percebeu é que esses elétrons que escapam aí da clorofila do fotossistema 2 vai passando por vários aceptores. Às vezes eles citam nomes complicados aqui de aceptores de elétrons, não só citocromos, por exemplo, proteínas como felfitina, eu até anotei aqui para te falar, plastoquinona, mas não interessa, Chuchu. Interessa é que não retornarão esses elétrons para o fotossistema 2, cairão no fotossistema 1. E aí, mesma coisa, absorvendo luz, elétrons excitados que escapam também do fotossistema 1, só que dessa vez eles vão para moléculas NADP. Beleza, Chuchu? Lembrando que NADPH vai transportar hidrogênios e elétrons, claro, para a etapa de escuro, que a gente prefere que você chame de etapa química. Agora, turminha, no próximo slide aqui, ó, Simbora. Aqui eu coloquei para quem vai receber, vocês vão receber depois, né, para ler com calma aqui. Não é agora que você vê isso, essa é a minha explicação por escrito, que vai para você depois fazer anotações. Mas eu coloquei aqui, Chuchu, a fotofosforilação acíclica num outro esqueminha, para você também olhar com mais calma, mas é o que eu acabei de te explicar. E aqui, Chuchu, agora sim, vem aquela que é a chamada fotofosforilação cíclica. Ou seja, os elétrons vão voltar para a mesma clorofila e não para um outro fotossistema. Envolve somente o fotossistema 1, portanto. Além disso, há somente então produção de ATP, certo? NADPH e O2 não são produzidos aqui nessa fotofosforilação que a gente chama, portanto, de cíclica. Fechou? Bora mais um pouquinho? Aqui também o esqueminha que você vai olhar com calma é tudo o que eu acabei de falar, só que para quem quer fazer anotação vai ajudar. Partiu lousa, por quê? Porque agora vem, Chuchu, um dos assuntos mais pedidos no vestibular, fatores limitantes da atividade fotossintética, sim, da fotossíntese. Como você está vendo aí, nós temos os externos e os internos, né, Chuchu? Os externos agora sim estão todos listados para você são aqueles também chamados de extrínsecos, ou seja, eles vêm de fora do corpinho. Eles vêm da onde, então? Do ambiente. E como assim o fator é limitante? Ele vai influenciar na velocidade do processo.
Claro, não dá luz, não dá CO2 para você ver. O ser autótrofo não vai conseguir fazer fotossíntese. É claro que são fatores, então, limitantes. Luz e gás carbônico, mas também água e uma grande influência também, Chuchu, que vem lá do meio ambiente, a temperatura. A gente vai analisar a partir de agora, claro, até mesmo na forma de gráficos, cada um desses fatores. Não se preocupe, tá bom? Olha, primeiro só listando, sem entender muito, meio decoreba, uma coisa horrível, mas faz parte. Eu coloquei aí para você a tabelinha. Quais são os fatores externos e os internos ou intrínsecos da fotossíntese, que podem influenciar aí e controlar a velocidade do processo. Quando eu olho para os fatores internos, eu dependo, claro, de pigmentos absorvendo luz, principalmente a clorofila, que a gente já analisou, e também de várias enzimas que sempre são citadas participando principalmente da segunda etapa, mas na verdade do processo todo, tá bom, Chuchu? Então perguntaram quais são os fatores limitantes externos e internos, extrínsecos ou também, né, intrínsecos, você já cita, mas não sei se você saberia explicá-los na forma de gráfico, então a gente vai para lá agorinha, Chuchu. Simbora? Vamos lá. Não é esse daqui, ó. Tcharam! Agora sim, Chuchu. Adiantei lá, dei um spoiler para você. Volta aqui. Bom, é muito comum então nesses exercícios aparecer gráfico, né? Os gráficos são muito comuns. E aí colocando, principalmente, ó, luz, você tá vendo aqui intensidade luminosa no gráfico A, concentração de gás carbônico no gráfico B e também temperatura variando aqui, ó, a taxa fotossintética se comportando de que maneira quando eu faço essa variação de intensidade luminosa, concentração de CO2 ou até mesmo de temperatura, esses fatores principais, né, fatores externos. Como é que se comporta a taxa, a velocidade de fotossíntese? Então vamos dar uma analisada. Quando a gente aumenta no gráfico A a intensidade luminosa, mais fotossíntese, mais luz, mais fotossíntese, até que, claro, atingindo o ponto de saturação aí dos fotossistemas, né, que agora você conhece, todas as clorofilas já estão estimuladas, então não adianta a partir daí, Chuchu, aumentar a intensidade luminosa, já está estável aqui o processo de fotossíntese. Todas as clorofilas já estão, digamos, trabalhando, já estão estimuladas. Então, atingiu o ponto de saturação aí dos fotossistemas a partir de então. Ou seja, onde nesse gráfico A, enxerga nele aqui, tente identificar, Chuchu, onde está acontecendo o seguinte, vamos lá. Onde no gráfico A, em que trecho, a luz está de fato funcionando como um fator limitante? Na subida aqui do gráfico, porque depois que estabiliza, a luz já não está mais interferindo. Tanto é que a partir daí eu aumento e nada acontece. Então ela não está sendo mais a partir daí, a luz, um fator limitante. Se liga nisso, tá bom? Semelhante aqui o gráfico B, Chuchu, que é a variação da concentração de CO2 e a taxa fotossintética. Também, quanto mais CO2, mais fotossíntese, mais CO2, mais fotossíntese, até atingir também um ponto de saturação. Você deve ter visto na nossa aula passada que o gás carbônico, ele agora analisado, o CO2, ele é captado na segunda etapa, no ciclo de Calvin-Benson, lá na etapa, entre aspas, de escuro, certo? Fonte de carbono para fazer glicose. E aí, cara, esse ponto de saturação ocorre quando atinge aí a máxima captação de CO2. E você se lembra quem faz isso? Aquela enzima Rubisco da aula passada, tá bom? Deixa eu tirar uma coisinha daqui que tá me incomodando. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Opa, tirei. Consertei. Agora aqui embaixo, Chuchu, no gráfico C, você conhece bem, hein? Isso aqui não é só para fotossíntese, para qualquer fenômeno aí em seres vivos que envolve enzima, você sabe que enzima, e não seria diferente aqui para fotossíntese, ela tem sempre uma temperatura ótima, né, Chuchu? Saiu dela para baixo ou para cima, está diminuindo a velocidade do processo, a reação química. Então você conhece muito bem esse gráfico aqui das aulas de enzima, onde em temperaturas altas pode ocorrer a desnaturação delas. Então é aquele clássico gráfico de temperatura e trabalho de enzima, né? Só que nesse caso aplicado à fotossíntese, certo?
Mais uma coisinha, Chuchu. Tem muito exercício que faz, olha a dica da tia Érica, preparei para você, tchanã. Ó, tem muito exercício que faz o seguinte, então eu vou primeiro aqui para não te assustar, tá bom? Tem muito exercício que faz o seguinte, mostra um famoso experimento aqui, ó, piscando no gráfico, ou na luzinha aqui, nosso laser, o nosso laser, Chuchu. Um experimento que faz a variação aqui embaixo, tá vendo? De intensidade luminosa aumentando. E aí vai, claro, sendo analisada a taxa de fotossíntese, tudo bem. Só que aqui nesse mesmo gráfico nós temos também outros fatores, ó, para analisar, não só a intensidade luminosa, é que aqui você viu em gráficos separados, né? No gráfico A você viu o gráfico só de intensidade luminosa, no B você viu só variando a concentração de CO2, no gráfico C só variando a temperatura, mas e quando eu coloco tudo num mesmo gráfico? Oh my God! Isso daqui é um clássico experimento que foi feito, Chuchu, mostrando para você o seguinte, se liga, ó. Eu vou começar a rabiscar isso daqui rapidão, tá? Então veja, ó, na real nós temos esse gráfico de taxa de fotossíntese, tá? Eu vou chamar aqui só para a gente conversar melhor de gráfico 1. No mesmo gráfico eu tenho incluído um gráfico 2, é um gráfico 3 e 1, né, Chuchu? E um terceiro gráfico escondidinho aí, nesse mesmo gráfico aí, a gente tem gráfico 1, 2 e 3, né, Chuchu? Então perceba isso. Agora que você percebeu, eu vou tirar essa rabisqueira para você agora seguir a luzinha da tia Érica aqui, ó, o laser, tá bom, Chuchu? Então bora lá, ó. Repare que quanto maior a intensidade luminosa, claro, é o que você esperaria e você viu aqui, ó, maior a taxa de fotossíntese. Então, nesse primeiro gráfico, é isso que está acontecendo até atingir o ponto de saturação, você sabe, dos fotossistemas e estabiliza o processo. Mesma coisa aqui, ó, maior intensidade luminosa no gráfico 2, maior taxa fotossintética até também atingir sempre o tal do ponto de saturação. Então, quando eu olhei só a intensidade luminosa, ó, tranquilo. Agora, por que que o gráfico 1 está mais baixo, o gráfico 2 está mais alto e o 3 está mais alto? Mais alto ainda, porque eu estou colocando também outras variáveis analisadas. Eu estou colocando, ó, por exemplo, uma planta aqui se comportando no gráfico 1, a taxa de fotossíntese, né, dessa planta, com limitação de CO2. Então, eu limitei a quantidade de CO2. Então, a fotossíntese dela foi mais baixa do que a próxima planta, onde eu coloquei um excesso de CO2. Então, ela fez mais fotossíntese. Agora, Chuchu, isso também inclui a investigação sobre a temperatura a 20 graus Celsius ou a 35 graus Celsius aqui em cima. Tá vendo só? Qual é a nossa conclusão, Chuchu? Tá aqui para você. É que a fotossíntese depende de luz, sim, mas também de fenômenos independentes de luz. Depende também de taxa de CO2 e também de temperatura para ter uma ou outra velocidade ou taxa de fotossíntese. Tá bom, Chuchu? Olha, outra coisa que eu coloquei aqui para você, deixa eu ver se foi desse lado. Ah, foi aqui, cara. Foi o seguinte, o outro clássico tipo de exercicinho, né, que você tem que prestar bastante atenção, é esse aqui. É o mesmo gráfico, sabia, Chuchu? Ó, esse gráfico que está piscando do lado direito é o mesmo gráfico aqui do que está piscando do lado esquerdo, né? É o mesmo gráfico, só que um pouco mais despoluído, assim, né? Enfim, onde eu percebo o seguinte, o que eu já havia dito. A luz é fator limitante apenas nos segmentos A, B e C. Então, eu tenho, de novo, o gráfico 1, vamos chamar de gráfico 2 e gráfico 3 no mesmo graficão, né, Chuchu? Só que variando a quantidade de CO2 e temperatura. Mas eu percebo que quando eu olho, então, a intensidade luminosa, ela está, de fato, fazendo a diferença só nos segmentos A, B e C. Por quê? Porque depois que atingiu o ponto de saturação dos fotossistemas, estabilizou em F, ou estabilizou tendo E, ou estabilizou aqui nesse primeiro gráficozinho aqui em D, Chuchu, ela já não está mais fazendo diferença aí no processo. Tá bom, Chuchu? Ela só está fazendo diferença mesmo no trecho A, B e C. Depois, esses respectivos gráficos 1, 2 e 3 aqui, eles atingem os seus pontos de saturação e ela não faz mais diferença, ela não é mais um fator limitante. Belezinha? Bom, agora sim, turma, vamos ver o seguinte, Zé. Próximo, fui.
Nossa, quanto gráfico essa aula! É aprofundamento, né, gente? E nesse aprofundamento vem mais um gráfico bem famoso nos exercícios, que é a variação da taxa fotossintética, analisando analisada junto com a taxa de respiração. Onde? Quando eu coloco, como fiz agora, Chuchu, só a taxa de respiração aí, intensidade do fenômeno respiração variando de acordo com a luz, Chuchu, eu vejo que na real ela não varia. Ela é constante, óbvio. A respiração, ó, aumentei a intensidade luminosa. Constante a respiração. Porque é um fenômeno que não depende do quê? De luz. Então, cara, respiração não depende de luz. Então não adianta não importa se é zero luz, ela tá fazendo respiração. Médio ou muita luz, ela tá fazendo a mesma taxa X de resp, cara. Não depende de luz. Enquanto que a fotossíntese, porém, dá uma olhada aí no gráfico, tchanã, eu já acabei de ver, eu já sei disso, que conforme eu vou aumentando a intensidade luminosa, sim, vai aumentando a intensidade do fenômeno fotossintético, porém, atingiu o ponto de saturação lá das clorofilas, se torna constante e a luz não mais interfere no processo. Então, a única coisa que a gente fez diferença aqui, diferente aqui, se liga, Chuchu, foi colocar a variação da taxa fotossintética junto com a da respiração, que nada mais é do que o contrário da fotossíntese, é consumir glicose, enquanto a foto é fazer glicose. Ah, então, só de falar isso, eu tive uma ideia aqui. Que tal, gente? Simbora. Desafio para você. É uma pena que nós não estejamos aqui ao vivo para eu poder perguntar em que trechos aí a fotossíntese, nesse gráfico aí, em que trechos dele, cara, a fotossíntese é menor do que a respiração, a taxa tá menor do que a da resp. Ah, não, peraí, em que trecho aí, o contrário, a fotossíntese a taxa dela tá maior do que a taxa da resp? Interpretação de gráfico, certo? Ou onde eles se igualam esses dois processos. Então, a partir daí, a gente precisa, Chuchu, prestar bastante atenção, porque nossos exercícios exploram demais essa parada aqui, que é a seguinte, dá uma olhada. Eu apontei aqui, ó, piscando agora de vermelho, mas estava ali de azul, tá vendo aqui? Uma intensidade luminosa onde, quando eu analiso lá em cima, opa, F é igual a R, percebeu ou não? Com essa intensidade luminosa, a taxa de fotossíntese se iguala à de respiração, o que significa que tudo que ela está produzindo de glicose, ela está consumindo. Tudo que ela está produzindo na taxa de foto, ela está consumindo na resp, certo? Quando eu analiso os gases envolvidos, CO2 e O2, também, tudo que a fotossíntese produz, a resp está usando, também em relação aos gases. Ou seja, qual é o gás que a fotossíntese produz? A fotossíntese não é o oxigênio? Então, com essa intensidade luminosa onde F é igual a R, todo o oxigênio que a foto está fazendo está sendo utilizado na resp. Então, fez isso aqui de oxigênio, com essa intensidade luminosa aí que você está vendo, onde F é igual a R, certo? Fez isso aqui de O2, é exatamente isso que está sendo consumido. Não está sobrando, mas também não está faltando oxigênio nesse momento. Quanto ao CO2, mesma coisa. Glicose, mesma coisa. Agora, turma, nós damos o nome de ponto de compensação luminoso, luminosa, ou ponto de compensação fótico ou fótica para essa intensidade luminosa onde F é igual a R. Então, de novo, o que é PCL ou PCF? Ah, ponto de compensação. Tá, a sigla eu já sei o que é, ponto de compensação luminoso ou fótico. Mas trata-se, atenção, da intensidade luminosa onde F é igual a R nesse gráfico ou na vida de uma planta, que esse gráfico, Chuchu, é a vida das plantinhas ou dos seres autótrofos, algas, né, Chuchu? Simbora, então? Olha, agora eu já sei apontar onde F em que ponto do gráfico F é igual a R, já tô vendo, interpretei. Porém, Chuchu, ainda não sei, mas vou saber agora. Onde F é menor do que R? Ah, agora eu sei, né? Dá uma olhada, Chuchu. Aqui, interpretação de gráfico, o verdinho tá abaixo do vermelho que tá acima, né? Verdinho aqui é foto, tá abaixo, né? Do que a taxa de respiração que tá acima. Ou seja, Chuchu, você já pensou, Deus o livre, se eu deixo uma planta nessa intensidade luminosa que tá piscando ali, ou essa,
em qualquer ponto aqui, onde F é menor do que R, ó, nesse trecho todo, deixar uma planta trolando ela vai definhar e vai morrer, cara. Por quê? Porque ela tá mais consumindo glicose do que produzindo. Certo? Agora, turma, eu, porém, quando analiso, uau, bonitinho, olha agora, aquele trecho acima do ponto de compensação luminoso, ou seja, aqui nesse trecho, ó, tá vendo lá? Eu vejo que a taxa de fotossíntese superou a da respiração. Tá mais alto o verde do que o vermelho no gráfico. Para quem tem dificuldade de interpretar gráfico, eu falo assim, né, Chuchu? Então, aí sim, nesse trecho todo, acima do ponto de compensação luminoso, é quando ela começa a reservar glicose. E ela pode o quê? Crescer. Por exemplo, uma planta. Tá bom, Chuchu? Agora, outra coisa bem legal que eu deixei preparada aqui para você, gente, é o seguinte, vai te ajudar demais isso aqui. Isso tudo vai no print para você? Vai. Então, atenção. Quando eu analiso, então, as trocas gasosas entre planta e ambiente e jogo numa tabelinha, como eu fiz aqui, eu percebo o seguinte, que naquele trecho onde F é menor do que R, esse trecho aqui, ó, tá vendo, ó? Em relação aos gases, como é que tá aí gás carbônico e oxigênio, a troca desses gases aí entre planta e ambiente? Como a fotossíntese está menor, a resp está maior e resp libera CO2, nesse momento ela está liberando CO2 e absorvendo, precisando absorver oxigênio. Agora, aqui embaixo, na última linha, Chuchu, porque o meio é o meio, certo? No outro extremo aqui, fotossíntese é acima, taxa maior de foto do que de resp, é aquele momento onde ela, por exemplo, a plantinha, o ser autótrofo, está absorvendo CO2 e liberando oxigênio, já que a foto tá, uau, bombando, para o teu nariz, para o meio ambiente. Enquanto onde F é igual a R, não, Chuchu, aí está no ponto de compensação fótico, tudo que produz, utiliza. Também em relação aos gases. Entendido? Bonito, né? Então, isso tudo vai lá para você depois anotar com calma. Bom, muito manjado, cara. Olha só, bati o olho, já vi. Gráfico que mostra plantas heliófilas e umbrófilas. Ah, e se não viesse todo coloridinho assim, eu ia saber? Iria, cara. Iria pelo seguinte. Dá uma olhada, existe planta que a gente chama de planta de sol, por isso hélio, né? Heliófila, se dão bem ali, com bastante luz na cara, né? Fora de casa. Agora, tem planta sombra, umbrófila, Chuchu, que prefere os ambientes internos, ficar dentro de casa. Plantas de sombra, assim chamadas. E quando eu coloco o comportamento das duas no mesmo gráfico, variando a quantidade de luz, como nós estamos fazendo, e analisando a intensidade dos processos aqui, foto e resp, olha o que eu percebo. De vermelho, como sempre, a resp intacta, não varia nem na planta A, nem na planta B. Certo, Chuchu? Porém, a taxa de fotossíntese, claro, que ela vai aumentar quando eu aumento a intensidade luminosa, isso tanto na planta A quanto na planta B, que daqui a pouco eu quero descobrir qual aí é heliófila, qual é umbrófila. E aí, a planta A, ela é heliófila ou umbrófila? Porque se ela for heliófila, é a B que é umbrófila, ou o contrário. É essa a ideia aqui desse trechinho da aula, é você identificar planta A, ela é de sol ou de sombra? E a planta B, então? Ok? Então vamos lá, Chuchu? Porém, eu percebo que esse ponto Y aqui, essa intensidade luminosa, esse ponto de compensação luminoso, ó, que quando eu subo eu vou encontrar lá, tá bom, Chuchu? Bora lá encontrar comigo. Tchanã, ponto de compensação luminosa. Aô, cheguei. Tá vendo aqui? Onde F é igual a R, da plantinha azul. Então, aqui é a intensidade luminosa, ponto de compensação luminoso, onde F é igual a R para a planta A. Eu vejo que aqui é um ponto de compensação mais alto, maior, né? Do que o X, que quando eu vou lá, eu percebo que é a planta verdinha. Tem um ponto de compensação luminoso X, a planta verdinha aqui, que é a planta B, ó, mais baixo. O que eu tenho que guardar para o vestibular, Chuchu? Que as plantas de sol apresentam esse ponto de compensação fótico ou luminoso elevado em comparação às plantas de sombra. Ou seja, aqui, ó, bonitão agora assim, ó, a planta A é a planta de sol,
certo? Ela tem aquele ponto de compensação fótico ou luminoso Y, que é mais alto, ó, ele tá aqui, ó, mais alto do que esse que tá mais baixo, ó, da plantinha de sombra, né, que tem o ponto de compensação fótico aqui, ó, no X, fui buscar ela, tá lá, ó, onde F é igual a R dela, da planta B, e planta B de sombra, portanto, onde o ponto de compensação fótico, ó, ele é mais baixo do que tchanã, tô subindo, 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 achei o ponto de compensação mais alto aqui da planta de sol. Combinado? Ótimo! Partiu, Chuchu? Partiu o quê? Para mais um aprofundamento. Repare que ao longo da evolução dos vegetaizinhos, agora sim a gente está falando só dos vegetais, dos autótrofos plantas, terrestres, portanto, né, Chuchu? Surgiram aí 3 comportamentos diferentes em relação à captação do carbono, né, do gás carbônico. Então, olha que interessante, são 3 tipos de planta em relação à captação de CO2, Chuchu. As plantas C3, as plantas C4 e as chamadas plantas CAN. Então, aqui você está vendo 3 tipos, agora estamos falando só de plantas C3, plantas C4 e plantas CAN, né? Variando daqui a pouco a forma como elas fazem a captura do CO2, tá bom? A incorporação, na verdade, deles do gás carbônico aqui. Eu vejo que a planta C3, Chuchu, é a maioria, mas é a maioria lascada, de 75% a 85% das plantas, meu, é a maioria mesmo, as grandes árvores, né, Chuchu? A maioria é planta chamada de C3, que aliás foram as que a gente analisou semana passada no ciclo de Calvin, lá na etapa 2 da fotossíntese, que incorpora carbono, é lá que a gente está agora. E lá, pelo que a gente viu, a enzima rubisco, que é a enzima, mano, mais abundante e mais comum na natureza, já que está na maioria das plantas, né, Chuchu? Essa enzima rubisco, ela incorpora o CO2, transformando, digamos assim, ele, né, junto com o carboidrato pentose, numa substância com 3 carbonos. Por isso que ela é chamada de planta C3. Isso aqui a gente viu, sim, no ciclo de Calvin da semana passada. Então, fazendo aí logo no início do processo uma substância ácido 3-fosfoglicérico que tem 3 carbonos, entrando ele no ciclo de Calvin, como a gente já viu, para produzir glicose. Então, o nome C3 ou C4 aqui se dá por conta dessa substância que é feita após incorporar o CO2. Ela tem 3 carbonos, entrando ela no ciclo de Calvin, que vai dar na glicose que a gente viu. Olha, Chuchu, por enquanto, vamos ver o nome delas, tá? Depois a gente vê o resto, o porquê disso acontecer, tá? Já as plantas que a gente chama de C4, cara, que, pô, tipo 3, mais ou menos 3% das plantas, né? Que a maioria lascada tá lá no C3, elas, que interessante, Chu, elas usam uma outra enzima, não a rubisco famosa. Essa enzima pepicarboxilase ou pepicase aqui, ó, tá vendo só? Que incorpora diferente o CO2, ela transforma ele, digamos assim, transforma, né? Ela incorpora ele em ácido oxalacético, que é uma substância, meu, que tem 4 carbonos. Ah, por que ela faz isso diferente da C3? Não sei ainda, vou saber hoje. Eu só estou analisando de onde vem o nome delas, tá bom, Chuchu? O mais importante está por vir. Bom, por último, você tem aqui as chamadas plantas do metabolismo das crassuláceas, in English, CAN, né? Ou em português aqui, metabolismo ácido das crassuláceas, que são essas plantas aqui, Chuchu, que a gente está vendo do deserto. Ah, tá, são as cactáceas, as suculentas também, né? Então, o que acontece, Chuchu? São plantas um pouco diferentes das C3 e C4. Por que elas são diferentes? Eu vou chegar no porquê delas serem as plantas CAN diferentes de C3 e C4 quando você analisar melhor a C3 e a C4. Então, simbora? Dá uma olhada aqui nas plantas C3, aquelas que incorporam CO2 com a enzima famosa rubisco, né, Chuchu? Produzindo logo no início aí uma substância com 3 carbonos que entra no ciclo de Calvin para produzir glicose. Bom, repare que interessante. Essas plantas, como por exemplo, leguminosas, a maior parte delas, né, Chuchu? Arroz, trigo, centeio, as grandes árvores, cara, elas não se dão muito bem em solo seco como as de C4.
Você tá vendo aqui piscando, elas se dão bem, ou seja, elas são adaptadas, e você vai ver o porquê, a luz moderada e não muita luz como as de C4. Repare, e solo úmido, não solo seco como as de C4. Por quê? Presta atenção. Porque imagina que elas estejam a C3 numa época ou numa região onde é calor intenso, temperatura altíssima. O que elas vão precisar fazer, gente? Se a temperatura está muito alta, elas vão precisar fechar quem? Lembra dos estômatos? Porque quando os estômatos das folhas estão abertos, transpira. E ela tá no calor, temperatura alta. Cara, ainda mais se tiver em solo seco, piorou, ela vai ter que fechar o estômago para não perder água, economia de água. Vamos fechar aqui por onde estava saindo água, fecha o estômago. Problema. Por quê? Porque nem que fecha o estômago para economizar água, isso está ocorrendo durante o dia, uma emergência. Eu sei que durante o dia o estômago está aberto. Eu estudei estômago, porém é uma emergência, eu tive que fechar, certo? Estresse hídrico que chama. Esse CO2 que eu preciso para. Eu não, ela, né, Chuchu, precisa para fotossíntese, não vai estar entrando mais. Eu consertei de um lado, mas piorei do outro. Consertei a perda de água, fechei o estômago, mas não está entrando mais CO2 de dia para fotossíntese. E aí que interessante que a rubisco, ela também é capaz de incorporar não só carbono, CO2, mas também oxigênio que agora está aprisionado aqui e não está saindo. Então, ao invés dela, rubisco, começar a incorporar CO2, como ela sempre faz, dando sequência para a fotossíntese, não, ela não dispõe mais de CO2, não está entrando CO2, o estômago está fechado. Ela está incorporando oxigênio, ela também tem essa capacidade. Então, ela está fazendo o que a gente chama de fotorrespiração, o que não é legal para a planta, porque isso vai interromper, prejudicar no mínimo o ciclo de Calvin. Ela não vai fazer essa planta fotossíntese. Ela não está bem, certo? Então, conclusão, elas não se adaptam às plantas C3, não se adaptam bem a locais de clima muito quente. Agora, presta atenção, as plantas C4, que interessante, elas conseguem fazer algo que a C3 não consegue. Por isso que elas serão melhor adaptadas, elas se adaptam bem a locais com alta incidência de luz e solo seco, porque elas conseguem armazenar CO2, a C3 não. Como elas conseguem armazenar as plantas C4? Como elas conseguem armazenar o CO2, Chuchu? Se ela precisar fechar durante o dia, num solo seco, tá vendo aqui? No calor pra caraca, onde tá transpirando, ela precisou ainda assim fechar. Não faz mal, ela não se deu mal como a C3. Por quê? Ela sobrevive bem nesse solo, nessas condições. Porque ela consegue armazenar CO2, ela não tá com o estômago aberto pegando CO2, eu tive que fechar o estômago nessa emergência, mas tem CO2 armazenado em células especiais lá da folha. E quem entra em ação ali, participando disso tudo, não é a rubisco, você viu que é uma outra enzima, essa pepcarboxilase aqui. Bom, Chuchu, então elas têm essa vantaginha conseguindo sobreviver em milho, cana, pode ver. Ó, você quer ver uma coisa na prática? Que legal. Pega uma famosa planta C3 leguminosa, ó, feijão. Meio-dia, o feijão tá assim, ó, certo? Pega um milho, cana, meio-dia, tá lá bombando, certo, Chuchu? Eles têm essa adaptação, portanto, eles podem fechar os estômatos, porque eles tinham uma reservinha de CO2, apesar dele não estar entrando mais, porque o estômago está fechado, né? Mas tem uma reservinha de CO2 lá para continuar o ciclo de Calvin, a fotossíntese. Belezinha, Chuchu? Simbora? Simbora, que eu dei uma mexida aqui, mas eu acho que você entendeu. Deixa eu botar aqui. Opa, agora sim, tá? Olha que interessante aqui embaixo. Ó, lembrando que a anatomia é diferente, né? Dessas plantas C3, ó, folha C3 e folha C4. Quando eu cortei, ó, eu vi que a planta C3 ela tem estômatos só embaixo, justamente para evitar perder muita água. Se tivesse aqui em cima, ó, e abrir, lembra que elas não são bem adaptadas a locais secos ou a grande perda de água? Já as plantas C4, elas podem ter estômatos inclusive em cima, ó, em cima e embaixo. Uma diferencinha interessante que você vê nas aulas de botânica, certo? Finalmente mesmo, Chuchu, as plantas famosas CAN, famosas nos exercícios.
As cactáceas, as suculentas, aquelas adaptadas a extremos, agora sim, ambiente desértico e árido. Por quê, cara? Se liga que é muito legal. Você já tá cansadinho, já tá cansadinha. É uma aula, calma, chuchu. De fato, cheia de detalhes e comprida, mas vamos junto, chuchu. É muito importante isso daqui para perseguir o sonho. Bora lá? Já as plantas de metabolismo ácido das crassuláceas, ou CAN, se preferir, olha que louco, elas sempre fecham estômatos de dia, cara. Não é como as outras C3 e C4 que deixa o estômago clássico, o estômago aberto de dia, fecha à noite. Não. É o contrário, elas já deixam fechado durante o dia, porque elas estão no deserto, elas nem sequer chegam a abrir. Você vai perder água, deserto. Então elas fecham estômatos de dia, é a regra delas, não é exceção, não é uma emergência. É a vida delas, fechar estômago de dia e abrir à noite. Então elas capturam CO2 à noite, sempre, oh yes. E o que elas fazem com esse CO2? Transformam num ácido málico. Então o carbono está, digamos, guardado no ácido málico, certo? O carbono está ali na forma de ácido málico. E de dia? De dia, chuchu, quando o estômago está fechado e ela então não tem como nunca pegar CO2, não faz mal porque ela tem o ácido málico. Então ela vai convertê-lo em CO2, pegar o carbono dele de novo em CO2, entrando no clássico ciclo de Calvin para fazer aí a glicose. Bonito, né? Legal, vamos só conferir aqui, eu já falei tudo. Maravilhoso. Bom, Chuchu, agora o que você tem? Você tem aí os seus exercícios. Eu só deixei esse gráfico extra aqui do ponto de compensação fótico para quem vai analisar com calma depois, mas lembre-se que a fotossíntese bacteriana a gente já viu aula passada, né? Aquela que é uma fotorredução, a gente já viu lá do Parque de Yellowstone. Mais um alerta máximo antes de você partir para o exercício, Chuchu, é o seguinte, ó, embora que você sabe que o conceito clássico de fotossíntese é fazer molécula orgânica na presença de luz, mas eu joguei uma frase aqui para você, porque tem um exercicinho, um ou dois exercicinhos lá, que são de seres autótrofos sim, mas não fotossintetizantes. Como assim o cara faz autótrofo, é o ser que faz sua molécula orgânica, mas não por fotossíntese? Nem a clássica, nem a bacteriana? Não. Então é o quê? Quimiossíntese. Aham! E a gente estudou quimiossíntese no ciclo do nitrogênio. Por isso que veio essa frase aqui, ó. Todos os organismos fotossintetizantes são autotróficos, mas nem todos os autotróficos são fotossintetizantes. Por quê? Porque ainda existem seres, algumas bactérias quimiosintetizantes. Tá bom, Chuchu? E aí, como a gente já estudou a quimiossíntese, eu só coloquei ela aqui também para você relembrar, que ela cabe aqui também. Ela aparece muito lá no ciclo do nitrogênio, né, Chuchu? Com as nitrosomonas e as nitrobacter. Lembra que elas eram bactérias quimiosintetizantes? Ou seja, elas faziam conversões químicas, nitrosomonas, amônia e nitrito, e a nitrobacter, nitrito e nitrato, porque são reações que liberam energia, aplicada numa próxima, agora sim, reação que vai fazer o composto orgânico seu próprio alimento, tá? Eu posso chamá-las então de quimioautotróficas. Relembrando rapidão. Deixei aqui também para quem quer fazer anotação sobre quimiossíntese, ó, bonitinho, depois você vai pausando, vai fazendo anotações. A gente viu com cuidado no ciclo do nitrogênio. E deixei um texto extra para vocês sobre chaminés hidrotermais, muito interessante. Partiu o exercício, Chuchu? Você sabe que eu estou à disposição de vocês sempre. Muitos detalhes, vai pausando, você vai precisar fazer anotações a partir de tudo que eu falei, tudo que eu estou mandando no PowerPoint, fazendo exercício com calma, estou sempre à disposição. Até a próxima!